Olá, eu sou a Tayana Conrad, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escoliose. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Dr. Luciano Miller, ele que é ortopedista e cirurgião de coluna. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Doutor, eu estava dando uma pesquisada e segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros, em especial os adolescentes, têm a patologia. Eu queria que o senhor começasse o programa explicando para quem está em casa o que é a escoliose. Tá, a escoliose, na verdade, olhando de frente, nossa coluna é para ser reta, ou ter ligeira inclinação para a direita ou para a esquerda. Ninguém é uma retinha como a tela de Leonardo da Vinci, tá? Aquela bem simétrica. Mas a escoliose, por definição, é um desvio da coluna olhando de frente, no plano frontal nosso, tá? Importante ressaltar que a gente tem curvas que chamam fisiológicas, curvas normais, que quando a gente olha de lado, a gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Isso é quando a gente olha de lado. Essas curvas são naturais e fazem parte do nosso corpo, que foram nada mais que, quando a gente virou bípede, essas curvas serviram para a gente equilibrar os troncos na posição ereta. Mas a escoliose, ela, sim, não é uma curva normal, é uma curva patológica, é uma curva que aparece principalmente nos adolescentes, com uma incidência de 2 a 3%, e são, como eu falei, são curvas que você olha no plano frontal, a coluna desviada para a direita ou para a esquerda. Doutor, e a escoliose, ela então atinge mais adolescentes, e nesse dado que eu encontrei aqui da Organização Mundial da Saúde, diz que em especial o sexo feminino. Por que atinge mais adolescentes e mais meninas adolescentes? Boa pergunta, essa é bastante interessante. A escoliose, ela aparece durante o crescimento, e principalmente no estirão do crescimento, tá? Então, por isso que a escoliose, a gente fala que ela atinge mais adolescentes. Não é que ela atinge, ela se desenvolve na adolescência, aparece na região, na fase da adolescência. E por que atinge mais mulheres? Atinge mais mulheres porque hoje a gente sabe que a escoliose, ela tem uma relação genética, tá? Quando a gente fala genética, a gente não está falando apenas de genética, a mãe tem, o filho vai ter. Mas existem várias combinações de polimorfismo, alterações de base, tá? São alterações do nosso código genético, que uma combinação entre elas vai apresentar escoliose mais graves ou menos graves. E por que agora, respondendo a sua pergunta, na mulher? Porque tem o gene do receptor de estrógeno que tem uma relação com a escoliose. Então, por isso que as mulheres têm esse gene a mais, esse receptor, e por isso que incide mais em mulheres do que homens. E essa incidência é em torno de 4 a 5 mulheres para um homem. Também a escoliose, além da parte genética, ela tem uma questão do desenvolvimento, do aparecimento, ela tem em relação ao tronco da criança. Quanto mais magra, mais esguia, menos musculatura, maior o desenvolvimento da escoliose. E as meninas, elas têm normalmente um tronco um pouco com menos musculatura, e isso, quando aparece escoliose, ela tem que desenvolver mais também nessa alteração do tronco com pouca musculatura, uma alteração biomecânica. Para os pais, sabendo isso, que a escoliose do adolescente, como a gente fala, ela atinge mais as crianças, e a escoliose ela aumenta no chão de crescimento, então, um conselho para os pais, a partir dos 9, 10 anos, quando a criança realmente começa a desenvolver, dá muita atenção na postura dessa criança, o que seria a altura dos ombros, a altura das escápulas na parte de trás, a altura da cintura, das cristas ilíacas, observar essas alterações. Também, muitas vezes, com uma escoliose, também um desvio do tronco tridimensionalmente, às vezes tem uma costela mais levantada que a outra. Isso é bastante importante os pais notarem isso e pegar no princípio. Quando logo observar algum sinal,
procurar um especialista, para o especialista radiografar essa criança para constatar se tem ou não escoliose, porque sempre quando pega no começo é mais fácil tratar e muitas vezes quando você trata no início evita uma cirurgia. Doutor, agora eu queria saber quais são os principais sintomas da escoliose. O senhor disse que é importante que os pais fiquem de olho nas crianças, as crianças em especial que estão entrando aí na pré-adolescência. Então eu queria que o senhor deixasse um alerta. O que o pai e a mãe podem identificar, ou a própria criança pode às vezes reclamar para o pai e para a mãe, que pode ser o indício então que a criança está com escoliose. Tá, essa pergunta eu acho que é extremamente importante, essa pergunta. Por quê? Porque primeiro eu queria passar para todos os pais que criança não tem dor nas costas. É muito incomum criança ter dor nas costas. Então, a dor na coluna que não está associada a trauma, alguma coisa, uma queda, sempre tem que ser investigada, tá? Porque não é comum ter criança ter dor nas costas. Então, uma criança que se queixa muito nas costas, ela pode apresentar infecção, tumores ou algum trauma que passou despercebido. Também, completando, escoliose, ela não dá dor nas costas. Então, a criança com algum desvio na coluna e com dor deve ser investigada, tá? Então, quais são os sintomas? Sintomas, a criança normalmente não tem sintoma de dor, mas ela apresenta alguns sinais. Quais seriam os sinais? Os sinais principais são, como eu falei, a altura dos ombros diferente, um desequilíbrio do tronco, você vê essa criança um pouco virada para o lado esquerdo, para o lado direito. Também, como a gente sabe que a escoliose é uma rotação tridimensional, às vezes a criança ela consegue perceber se uma costela está mais levantada que a outra, se for uma menina tem uma mama maior que a outra. Isso é devido à rotação. Então, os sinais são alguma alteração, discrepância do tronco. Importante também ressaltar que as crianças elas são muito elásticas, né? E é difícil uma criança hoje em dia se manter numa boa postura. Então é comum, né, para não assustar os pais, as crianças terem um pouquinho dessas alterações. Mas se notar essa alteração e tiver dúvidas, procure um especialista para examinar, para radiografar essa criança, para realmente sim, daí sim, avaliar se tem uma escoliose. Porque as alterações podem ser apenas posturais também. Pode procurar um especialista em uma alteração postural. Que bom que é uma alteração postural, que a gente corrige, faz esporte e tudo. Agora, se tiver uma escoliose, daí tem que ser tratado de uma maneira totalmente diferente, com maior cuidado. Doutor, o senhor já falou brevemente, né, quais seriam as causas aí, algumas das causas, mas eu queria que o senhor reforçasse quais podem ser as causas, então, da escoliose e com o que os pais precisam se preocupar, se é com a cadeira, com o colchão. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, em relação à escoliose, né? Primeiro, eu gostaria de passar que a mais frequente, a escoliose chamada idiopática, que é a mais frequente, 80% das escolioses são idiopáticas, que tem como causa, hoje a gente sabe, são alterações genéticas, tá? Que a gente está pesquisando ainda diversas alterações, para quem sabe, no futuro, quando a gente conseguir mapear todos esses genes que causam a escoliose, a gente conseguir, em pais, em famílias que têm caso de escoliose, no futuro fazer um teste, por exemplo, um teste genético e ver qual que é o risco de ter a escoliose. E também a criança apresentando escoliose, saber qual que é o risco de progressão dessa escoliose. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir tratar adequadamente aquelas escolioses que têm maior risco de progressão. Então a causa principal é genética. Mas tem outras causas de escoliose, outros tipos de escoliose que são menos frequentes, mas tem alteração de comprimento de membros, alguma contratura muscular, tem escoliose que a gente chama congênita de malformação da vértebra, com causa malformação, crianças que têm paralisia cerebral podem ter uma escoliose por paralisia cerebral, que é a alteração da musculatura que acontece na paralisia cerebral, tem escolioses por neurofibromatosas, e aí vai uma série de causas que dão tipos específicos de escoliose. A questão agora complementando a sua pergunta, a questão hoje em dia da criança, né? Hoje está em home office, né? As crianças também estão muito online, e também sim mesmo está online, a criança nas escolas, elas estudam em posições ruins, então cadeira inadequada,
fica um tempo no videogame, se solta no sofá, e dobra a coluna, e realmente isso pode causar deformidades que a gente chama posturais, a má postura. Sentar errado, de virar no tronco, isso realmente pode acontecer, alterações de postura. Mas a escoliose verdadeira, a escoliose da rotação do tronco, isso, apesar de a gente adquirir posturas erradas, não vai adquirir a escoliose do tronco, a parte óssea, mas pode ter alterações posturais que aí sim a gente corrige de maneira muito mais simples. Doutor, e como é feito então o diagnóstico? Por exemplo, a gente desconfia que a gente está falando aqui muito de adolescente, mas a gente sabe também que pode atingir pessoas na fase adulta. Como que é feito esse diagnóstico? Tem que ir para um hospital? Quais são os exames que são feitos? É algo simples? Explica pra gente. Sim, a escoliose também pode adquirir na fase adulta, chamada escoliose do adulto, mas a causa da escoliose do adulto é um pouquinho diferente da criança. A criança tem uma rotação do tronco, tudo. A do adulto seria mais o disco da coluna. O disco da coluna é como fosse um colchão de gel. Ao longo da vida, a gente perde, esse gel é formado por colágeno, principalmente, água. Ao longo da vida, a gente não perde o turgor da pele, a elasticidade, tudo, que a gente está perdendo colágeno. Por dentro é a mesma coisa, o disco vai perdendo esse colágeno, vai ficando mais frouxo, o disco entre as vértebras, e assim como uma estrutura de um prédio que tem uma estrutura não muito firme, o que acontece? Vai desviando a nossa coluna. E isso acontece, a escoliose do adulto, como você falou que tem escoliose do adulto, acontece por essa causa. Tá? Enquanto adolescente já é uma rotação totalmente do nosso tronco. E como fazer o diagnóstico tanto da criança quanto do adolescente? A gente faz de uma forma bem simples, pelo exame físico adequado. Tem um teste que aí para os pais, ou quem tem criança em casa, esse teste é muito fácil de você avaliar uma escoliose da adolescente. Você pede para essa pessoa, essa criança, dobrar o tronco para frente, com a perna estendida. E assim a gente mede, a gente consegue ver o que é chamada giba costal, a gente consegue ver o lado direito e o lado esquerdo do tronco. E geralmente a escoliose tem uma assimetria, chamada uma giba costal, por causa dessa rotação. Ele é muito mais sensível. Após o exame físico, tá? O exame que a gente solicita para fazer o diagnóstico é uma radiografia de frente e perfil. Com a radiografia, a gente consegue medir a angulação e já avaliar se a criança tem escoliose ou não, de uma forma bem simples e bem rápida. Ressonância, tomografia, a gente só solicita, a tomografia a gente evita, principalmente em crianças, por quê? A tomografia é um exame que tem uma alta taxa de radiação. Então, na criança em crescimento, deve-se evitar a tomografia. E a ressonância não é um exame que vai determinar, que vai nos orientar no nosso tratamento. A gente pede ressonância apenas quando a criança tem escoliose, mas também tem no nosso exame físico alguma perda de força na perna, alguma dormência, alguma fraqueza, daí sim a gente estuda também com a ressonância magnética, senão só radiografia é suficiente. E, doutor, a escoliose, ela tem cura? Ela tem cura, eu falo isso já em todas as faixas etárias, né? Você falou que quando a gente pega no comecinho, quando é uma criança ou um adolescente, a gente consegue tratar isso rápido. E tem cura ou consegue tratar, mas ela pode ficar aí com algum tipo de sequela. E na fase adulta também, tem cura? Sim, a escoliose, na verdade, é uma questão assim, eu gostaria de não falar de cura, mas assim, a escoliose tem tratamento. Por exemplo, a escoliose de baixo grau, a gente mede, tem 3 faixas de angulação, 0 a 20 graus, 20 a 40, acima de 40 graus. As escolioses até 20 graus, no tratamento é só observar ao longo da vida, tudo, até a criança parar de crescer, que é chamada maturidade esquelética. Nesses casos, tendo a maturidade esquelética, a gente sabe que a escoliose não vai mais progredir, e esteticamente, geralmente, uma escoliose menor, o tronco acaba compensando. Como você vê uma árvore, imagina uma árvore. Você não vê a árvore, ela vai tombando para um lado, depois ela faz uma outra curva para o outro lado, e ela fica no solo, ela acaba tendo um equilíbrio. É a mesma coisa na coluna. Então, a forma escoliose, uma curva para um lado, forma para o outro, se equilibra. Entre 20 e 40 graus, aí sim é bem importante. Nesses casos, nas crianças imaturas esteticamente,
a gente avalia em curvas flexíveis, a gente indica o colete. Porque o colete, ele não regride a escoliose, não cura a escoliose para 0 graus, tá? Mas ele segura a escoliose durante a fase de crescimento e evita essa progressão e, muitas vezes, uma cirurgia, tá? Então, isso é extremamente importante passar para os pais. Mas esse colete, ele tem que ser usado de uma maneira adequada, aí que é a dificuldade, principalmente da criança, tem que usar pelo menos 21 a 22 horas por dia. Se você usa por 15 horas, exemplo, a criança não quer ir para a escola, já está provado que ele é inefetivo. Então, ou você usa de uma forma adequada ou não. Ou melhor, nem usar, porque não vai segurar, não vai ter efeito. E curvas acima de 40, 50 graus, com tronco descompensado, isso é extremamente importante a gente salientar. Não é só angulação que eu particularmente levo em consideração, mas também o equilíbrio do tronco. Acima de 40, 50 graus indica cirurgia para correção dessa curva. Tá? Na escoliose do adulto, é um pouquinho diferente a nossa indicação de tratamento. A gente vai indicar no adulto, daí sim, a escoliose do adulto, ela pode cursar com muita dor. Então, a gente vai indicar a correção no adulto apenas naqueles pacientes, aqueles indivíduos que têm uma dor intratável, que na maioria dos casos, com fisioterapia, com medicações, com orientações posturais, com fortalecimento, você melhora essa escoliose e não precisa de cirurgia. E também, no adulto, não tem indicação de usar coletes, tá? Então, você trata mais os sintomas. E daí tem que avaliar bem o adulto com escoliose para ver qual que é o sintoma e a melhor forma de tratar esse indivíduo. Agora, doutor, o senhor falou até um pouco antes que existem alguns tipos de escoliose, né? E eu dei uma pesquisadinha aqui, tem a escoliose congênita, a neuromuscular, a idiopática, que foi a que o senhor citou também, a pós-traumática e a degenerativa do adulto. Fala um pouquinho da diferença entre elas. Tá. Você fez uma boa pesquisa, hein? Estou vendo que você está sabendo bastante escoliose, né? Realmente, assim, a escoliose, ela tem diversos tipos, né? A mais comum que eu falei é a idiopática, a escoliose congênita. Qual a diferença da idiopática? A escoliose idiopática, as vértebras, os discos, estão todos normais, todos certinhos, sem nenhuma alteração. Na congênita, aí sim, tem uma malformação da vértebra. A vértebra, às vezes, forma em cunha, às vezes tem falta de segmentação no processo embriológico, tá? Daí a gente radiografa e vê se tem alguma vértebra com uma formação não adequada. Por exemplo, a vértebra é um quadradinho, às vezes ela está na forma de um triângulo, a vértebra, é uma malformação, e isso é a congênita. A neuromuscular, o próprio nome diz, são alterações do neuroeixo, alterações neurológicas, alterações da musculatura, uma alteração de toda a parte muscular. Então, o padrão são curvas grandes, curvas de arcos longos, essas escolioses neuromusculares. A escoliose degenerativa é a escoliose do adulto, que, como eu falei, são alterações do disco. O disco, ele perde esse equilíbrio, esse gelzinho acaba ficando um pouco mais frouxo, e às vezes a curva desaba para um lado, desaba para o outro, e nesse processo pode desenvolver a escoliose. Também tem outros tipos bem específicos, como eu falei, neurofibromatose, alterações do neurofibroma, uma escoliose diferentes, e tem o que a gente chama de escolioses secundárias. Essas todas que a gente falou são escolioses primárias, são escolioses que acontecem na coluna. E tem as escolioses secundárias, são alterações, por exemplo, alteração do comprimento da perna. A pessoa tem uma perna maior que a outra. Se você não compensa essa perna com alguma palmilha, tudo, faz uma boa avaliação, essa escoliose começa a aumentar, começa a ter desvios nessa curvatura. E você, muitas vezes, ela não está vindo da coluna, mas está vindo uma alteração da perna. Como pacientes com contratura muscular. O paciente tem uma contratura muscular no quadril, também tem um quadril um pouco mais retesado, mais preso, e começa a desenvolver uma escoliose. Também, uma outra causa de escoliose secundária seria uma hérnia de disco, num adolescente, um tumor de nervo, alguma alteração que irrita o nervo. O que faz? A defesa do nosso corpo, quando tem alguma agressão, o que ele faz? Ele, para proteger nosso corpo, ele faz uma contratura. E essa contratura, ela pode contrair mais lado esquerdo, mais lado direito, e como a criança tem a coluna muito elástica, então
ela vai mais de um lado e desenvolve uma escoliose, mas a escoliose não é devido à própria coluna, é devido a essa agressão, essa irritação do nervo que faz uma escoliose secundária. Então você vê que tem, como você falou, tem vários tipos de escoliose e isso tem que ser avaliado com bastante cuidado para ver realmente em qual é o tipo, qual a etiologia da escoliose, que seria o tipo, a causa da escoliose. E, doutor, normalmente, então, dependendo, né, do grau da escoliose, apenas uma educação, então, postural e exercícios de fisioterapia já resolvem? Exatamente. As escolioses posturais ou escolioses mais leves, exercícios posturais, entre eles a IPG, entre eles uma boa fisioterapia de você reequilibrar o tronco, isso muitas vezes é suficiente, tá? Lógico, o que tem que trabalhar muito é a parte muscular, equilibrar o tronco, ativar essa musculatura. A gente sabe que quando a gente tem um tronco desequilibrado, é um problema até no equilíbrio cerebral. Então, nesses casos, exercícios de equilíbrio, dança, esporte de quadra, que antes a gente falava que não deveriam ser feitos porque aumenta a escoliose. Não, na verdade, tudo que leva desequilíbrio, você tenta reequilibrar seu tronco. Então, você tentar, exercícios, tentar reencontrar esse equilíbrio são extremamente importantes, tá? Agora, nas escolioses que têm um grau avançado, daí os exercícios não são suficientes. Então é importante, escoliose de 20 a 40 graus, flexível, tem que usar colete, não adianta você só querer corrigir com a IPG, que não tem evidência. Como escoliose acima de 40, 50 graus, são escolioses que começam a ter características cirúrgicas para correção. E tem que tomar cuidado e não ficar fazendo outras terapias alternativas, principalmente se essa escoliose começa a aumentar, tá? Então tem que ser bem avaliado. Também é importante salientar que apenas curvas acima de 70 graus começam a ter alterações pulmonares, ter compressão do pulmão. Nas curvas torácicas, acima de 70, 80 graus, começa a pegar o pulmão. Então, lógico, a gente não vai deixar uma escoliose progredir acima de 70 graus, porque escoliose que começa a pegar a parte pulmonar, você não consegue recuperar o pulmão, mesmo se depois você corrige essa escoliose. Doutor, e aí a gente já entra numa outra pergunta que eu ia fazer para você agora. O que acontece se a gente não tratar a escoliose? Você já falou aí da parte do pulmão, e o que mais pode acontecer? Tá. A questão, assim, se a gente não trata uma escoliose e a escoliose vai evoluindo, lógico, a gente não trata uma escoliose tem 15 graus, realmente não precisa de tratamento, só precisa de observação. Se você não coloca o colete de uma criança entre 20 a 40 graus, você corre o risco dessa escoliose progredir mais e chegar a uma escoliose cirúrgica. E você não tratar uma criança entre 40 e 70 graus, vai alterar o pulmão, compressão no pulmão? Não. Mas tem um problema aí. Se você não tratar a escoliose, se não realizar a cirurgia, diversos trabalhos mostram que escolioses cirúrgicas não tratadas aumenta muito a incapacidade do adulto, ele começa a ter dor crônica na coluna, aumenta muito essa incidência de dor. Então, você às vezes não trata a escoliose e o paciente acaba tendo mais dor na fase adulta. Isso seria um grande problema, principalmente se tem uma vida saudável. E acima de 70, 80 graus, as escolioses começam a pegar o pulmão, tá? Agora, curvas lombares, elas não têm problema de pegar órgãos fora do pulmão, tá? Então, assim, não tem esse risco, tá? Eu vejo muitos pacientes no consultório que tem uma dúvida se pegar um órgão, espremer um órgão, tudo, não tem esse risco, tá? Só realmente na curva torácica, acima de 70 graus, aí sim pega o pulmão. Também, se a gente não trata uma escoliose, principalmente a criança, o adolescente, o adulto, ele perde um pouco até de colocar da própria autoestima, até, por exemplo, tem escolioses que com essa rotação forma aquela corcunda, aquela giba costal, que é a corcunda. Isso esteticamente fica muito difícil para um adulto ir na praia, colocar, principalmente mais em mulheres, colocar um biquíni, aquele tão descompensado, realmente fora de prumo. Então, também tem escolioses não tratadas, tem que avaliar. Algumas você não trata, mas acaba reequilibrando o tronco, e você vê esteticamente, você não tem nenhuma alteração. Mas tem algumas escolioses não tratadas que
fica bem evidente, bem aparente para a criança, e isso daí acaba criando autoestima, deixando ela mais tímida, tudo. Então é importante entender que tem dois pacientes, por exemplo, dois pacientes com 50 graus de curva. Um paciente pode ter uma curva de 50 graus ou 45 graus com uma alteração de tronco muito importante, com giba, corcunda, tudo. E o outro pode ter 45, 50 graus com um tronco bem compensado. Isso tem que ser analisado e levado em consideração de indicar um procedimento cirúrgico, já que é uma cirurgia grande. Tá certo, doutora. A gente está chegando aí os minutinhos finais do nosso programa, mas a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre a escoliose. Eu queria deixar esse tempinho reservado para o senhor falar, mas queria desde já agradecer então esse tempinho que o senhor tirou na agenda para conversar com a gente sobre esse assunto, que é pouco falado, é uma patologia pouco falada. Eu confesso que não conhecia antes de ter descoberto aí, feito uma pesquisa sobre o que é escoliose e antes de conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço a participação. Eu vi que agora você fez uma pesquisa boa e estava sabendo bastante escoliose. Você fez um roteirinho bem perfeito, assim, desde a introdução até o final. Então, espero que tenha ajudado aí os pais em relação à escoliose. O mais importante, a mensagem que eu passo para todo mundo que tem filho é observar a criança. Procurar a cada 2, 3 meses, sempre tentar ver essa criança sem camisa, ver ela de costas, para aí sim ver a altura do ombro, ver a escápula, ver a altura da cricilíaca, realmente observar esse tronco, que muitas vezes você pode evitar uma progressão maior escoliose com diagnóstico precoce. E também naqueles pais que conhecem, que sabem, tem uma tia com escoliose, tem um primo que teve escoliose, ou ele mesmo tem escoliose, esse sim, acompanhar mais de perto ainda os seus filhos para não passar despercebida uma escoliose. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, tá bom? Tenha um bom dia, espero que tenha ajudado.